Olá, amigos e amigas, pontualmente 19 horas e 30 minutos do dia 14 de abril de 2026. Estou iniciando aqui mais um bate-papo, mais uma apresentação do, do programa, do projeto, das ideias da mentoria 360 graus. Na parte da manhã eu passei e falei, apresentei para empreendedores, empresários e lojistas, e agora essa minha apresentação é dirigida a você, profissional, líder, gestor. Aquelas pessoas que estão ainda não chegaram naquele patamar de empreender ou de serem empresários. Há uma diferença e eu vou mostrar um pouco essa diferença aqui, nesses poucos minutos que nós vamos trabalhar, nós vamos entender. Fica aqui um convite. As pessoas que estão querendo assistir, está sendo gravado. Esse convite é aberto a qualquer pessoa e nós vamos tirar todas as dúvidas que por acaso as pessoas possam ter. Ficará gravado no YouTube ou, se as pessoas quiserem, também, se algum profissional quiser particularmente receber, é só dizer qual é a mídia social, qual a rede social, e eu enviarei sem nenhum problema. Para isso, eu vou começar fazendo uma breve apresentação de PowerPoint para que vocês entendam como é que isso aconteceu e como tem essa facilidade desse processo. E aí, nós vamos conversar dizendo, a, a grande questão é, toda a história de qualquer pessoa tem um ponto de virada. E eu me atrevo a dizer que este é o seu ponto, assim como já foi o meu em várias situações. Então, vamos lá. O primeiro ponto a ser apresentado é que transformar você em apenas um coadjuvante, num protagonista dessa mentoria 360 graus, para sair dessa questão, temos potencial para ir para a alta performance, para realmente trabalhar e atingir aqueles pontos tão importantes que as pessoas precisam atingir. Então, fiquem comigo nesses poucos minutos, porque nós vamos entender exatamente como isso vai acontecer. Quem sou eu? Armando Pastor Inês Ribeiro. Tenho mais de 30 anos formando líderes, desenvolvendo profissionais, buscando alta performance o tempo todo. E para aqueles que depois quiserem também depoimentos de vários profissionais que estão sendo mentorados agora ou que já fizeram mentoria comigo, eu terei o máximo prazer de apresentar para vocês. Então vamos lá. Primeiro ponto. Existem perguntas, e a base do processo de mentoria também, são perguntas que mudam tudo na nossa vida. E algumas coisas, algumas dessas perguntas, vou me atrever a passar para vocês. A primeira pergunta é: você está crescendo profissionalmente ou está apenas acumulando responsabilidades? Responsável por isso, por aquilo, por aquele outro, por aquilo. E isso tudo representa crescimento para você? Segunda pergunta: você lidera ou apenas ocupa um cargo? E aí eu quero falar um pouco da diferença que se faz entre você ter um cargo, mas não ser líder. Muitas vezes a liderança não significa ter um cargo. E muitas vezes nem é preciso ter cargo para ser líder. E essa é uma questão. A gente precisa aprender a liderar o nosso próprio trabalho, a autoliderança. Terceira pergunta: você é realmente um protagonista ou espectador da sua própria carreira, da sua própria vida? Como é que você transfere isso no seu dia a dia? Como é que você faz esses processos tendo coisa? Está entrando aqui também um pessoal que está me acompanhando através do YouTube, né? Ok. Então, essas três questões me levam a um ponto que é aquele ponto em que começo a trazer para vocês respostas. E a primeira resposta é uma nova realidade profissional.
e o que é necessário para essa nova realidade. Uma competência técnica já não é mais diferencial. O diferencial não está mais na competência técnica. Agora se fala muito em inteligência emocional, porque ela é obrigatória. A inteligência emocional não é para você mostrar mais para os seus colegas, mais para os subordinados, mais para os seus superiores, mas para que você tenha equilíbrio, ou busque esse equilíbrio, que nunca será perfeito, mas que você busque esse equilíbrio para poder conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Não é só a quantidade de ações que você vai fazer, mas a qualidade dessas ações, trazendo benefícios tanto para a empresa como para você. A mentalidade estratégica passa a ser decisiva nas suas ações, nos seus planejamentos. E eu tenho visto vários profissionais extremamente competentes que deixaram de lado essa questão estratégica. Estão acumulando uma série de questões. Tenho duas pessoas com quem estou conversando que têm acumulado um monte de coisas. Quando chega na hora de desenvolver, se perdem nessa questão estratégica. E, por fim, a liderança consciente é indispensável. E o que seria essa liderança consciente? Eu sou Master Trainer em Programação Neurolinguística e aplico muitas técnicas junto com nos meus mentorados e eu mesmo, em mim mesmo. E tem uma frase com três partes que eu gostaria de deixar aqui registrado. Pensar para pensar, pensar para fazer, pensar para comunicar ou falar. Essas três coisas tornam o nosso trabalho, o nosso dia a dia, num processo consciente. Volto a dizer, nem sempre será totalmente consciente. Mas quanto mais nós tivermos essas três questões, pensar para fazer e pensar para falar ou comunicar, nós teremos melhor qualidade de vida e os resultados aparecerão com muito mais intensidade. Por quê? Porque a gente começa a fazer uma busca, né? E tirar os bloqueios, aqueles bloqueios invisíveis que às vezes a gente não sabe por que que eu não estou conseguindo, quais são os motivos. E o trabalho do mentor é justamente abrir, tirar essa névoa que está na frente das pessoas e começar a dizer por quê? Porque em algum momento eu, como mentor, já tive essa névoa na minha frente. E não se trata de muito mais, mas de melhor. Não se trata de acumular riquezas, mas é ganhar expectativa e melhoria de vida. Então vamos lá. Falta de direção estratégica. Para onde eu vou? Existe aquela frase que vocês já devem ter ouvido: se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Né? E aí vem aquilo que eu aprendi com um amigo meu mineiro, que ele diz: Coco sou e proco vou. Por quem que eu sou? Para onde eu vou? Qual é a minha estratégia? Como é a minha direção? Muitas vezes existe um excesso de ações do operacional e pouca visão naquilo que está sendo feito. E isso começa a trabalhar. Então, tem um plano de ação. E nesse plano, muitas vezes, as pessoas se perdem com a quantidade de ações que está lá. A comunicação com a própria pessoa, como eu estou me comunicando comigo mesmo e com as outras pessoas, não tem assertividade, não tem conteúdo, não tem razão de existir. Muitas vezes elas são perdidas. Diria que, em alguns momentos, não tem problema nenhum a gente jogar a conversa fora, conversar a respeito de alguma coisa. Mas outros momentos são cruciais e fundamentais para que a assertividade, ou seja, eu conseguir atingir aquele objetivo, é fundamental. E isso, o mentor pode ajudar a pessoa, porque já conseguiu entrar no caminho. A ausência de posicionamento profissional.
E aí, em seguida, eu vou apresentar um método que eu criei depois desses 30 anos, que fala justamente da questão: aonde eu estou posicionado? E não significa ter um cargo mais alto ou mais baixo, está, mas uma posição que me satisfaça enquanto ser humano e me satisfaça enquanto profissional. E aí é o grande segredo da mentoria 360 graus, que ela vai transformar você num profissional, independente da posição hierárquica, que é isso que eu quero, eu deixo muito claro com os meus mentorados: você está muito bem posicionado na sua profissão, no seu grupo e com você mesmo. E existe um bloqueio que é a zona de conforto silenciosa. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que falava que depois de tanto tempo a pessoa entra numa acomodação, sim, mas às vezes essa acomodação é uma zona de conforto e não simplesmente uma acomodação por resultados atingidos, com a ideia de que vai atingir novos resultados, com imaginando um processo de crescimento, de autodesenvolvimento. Ao contrário, agora eu não quero saber mais de nada. Perigoso isso. Então, se vamos trabalhar com esses bloqueios, como é que a gente vai fazer para eliminar isso? Uma engrenagem muito forte e um método que eu vou me detalhar um pouco aqui, porque tem muitos pontos, mas é um método que eu criei chamado Despertar, e estou pedindo registro disso para ficar registrado, para ter uma patente. O que é esse método Despertar? Eu peguei a palavra despertar, que é uma palavra forte, porque quando a gente levanta a dimensão e realmente desperta, abre os olhos, não está simplesmente sobrevivendo, mas está vivendo. E para cada letra eu criei um processo, né? Criei uma maneira de a gente trabalhar. Para o primeiro momento, o diagnóstico, né? Esse diagnóstico muito importante. Como é que eu faço um diagnóstico profissional? Quais são os meus pontos fortes? E me perdoem aqueles que gostam de falar de pontos fracos ou pontos negativos. Eu falo de pontos a melhorar. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os pontos a melhorar? Eu crio um cenário da minha vida. E, em seguida, eu vou trabalhar com algo que eu vou chamar basicamente de enxergar as oportunidades que estão invisíveis. Uma coisa é diagnosticar, a segunda é tirar todo aquele monte de barreiras, o que a gente chama de véus, a, alguma coisa que impede de que a gente possa enxergar realmente. E aí começa a ver quais são as oportunidades. Para que eu comece na terceira fase, simplificar foco e prioridades. Simples assim, simples assim. A quarta letra que eu acho que é importante é a gente trabalhar essa questão do posicionamento. E aqui eu vou rapidamente parar com vocês para dizer o seguinte: o que é posicionar-se profissionalmente? Posicionar profissionalmente é, à medida que eu tenho um objetivo muito claro na minha vida como profissional, eu começo a trabalhar para atingir aqueles resultados que eu quero, para atingir os objetivos. É quase mais ou menos como se a gente estivesse falando: eu vou fazer um plano de ação para comprar um veículo. Pode ser que aí a imagem não seja tão grande assim, mas eu vou comprar um veículo. Eu vou fazer algumas coisas, eu vou economizar algumas coisas, eu vou investir em algumas coisas, eu vou fazer hora extra, mas sempre estando com foco e me posicionando se realmente é aquilo que eu quero. Porque muitas vezes a gente entra em algum planejamento, em alguma coisa que não é exatamente aquilo que eu desejaria ter. E quando eu falo isso, eu falo com as pessoas: puxa vida, mas será que é realmente isso que eu quero? Será que esse é o processo? E aí eu venho com mais um ponto. Então, posicionar-se é muito importante. Segundo ponto é
como eu estou trabalhando numa organização e como eu estou trabalhando também e vivendo com outras pessoas, me relacionando com outras pessoas, como é que eu vou fazer para engajar pessoas nesse meu projeto? Enquanto líder desse trabalho, enquanto colega, como é que eu posso ter? E quanto mais eu tiver este processo muito tranquilo, ou não, engajar pessoas. É necessário que eu aprenda algumas técnicas de melhorar a comunicação, de influenciar pessoas e ser influenciados por elas. Então, aqui eu não estou falando só de um movimento único, estou falando de um movimento em que você está com outras pessoas, em que você está atendendo e sendo atendido. Reestruturar uma mentalidade. Uma mentalidade que invoque a questão da consciência que eu falei ali. Por quê? Porque quando eu tenho uma mentalidade consciente, quando eu conheço, quando eu sei exatamente quais os caminhos que eu posso seguir, talvez eu vá encontrar em alguns momentos dificuldades, barreiras, pessoas que não me ajudam e às vezes procuram até me atrapalhar, ou eu mesmo me atrapalho, ou eu mesmo me prejudico fazendo algumas coisas que não estão dentro daquele programa, não estão dentro do meu planejamento. Mas eu não sou rígido nesse ponto de, nossa, tem que ser sempre daquele jeito. Eu compreendo o processo. E a partir disso, eu reestruturo essa minha mentalidade. E ainda para frente, já estão vendo que já está quase terminando o método. E em cada uma dessas etapas são várias ferramentas, várias mesmo, e ferramentas tradicionais e outras que foram criadas especificamente para esse método, mas sem inventar a roda, sem coisas mirabolantes. Alguma coisa que faça sentido e seja destinada para o mentorado, para a pessoa que está sendo atendida, para você. E não aquela coisa, isto foi feito por fulano, isso aqui deu certo no outro, isso não. Mas tem que estar certo com você. Então, são técnicas, ferramentas, situações, ações especificamente estudadas para cada caso e para cada pessoa. Transformar a performance. Agora, a partir desse momento, eu vou me transformar. E a performance é alguma coisa que nós temos que fazer todo dia. Performar é algo que a gente sempre fala, vamos performar, tudo bem. Vamos entender o que é essa performance. E vamos agir, mentor e mentorado, mentor e seu cliente, de acordo com o plano de ação, individualizado, criado especificamente para aquele caso. Vamos acompanhar fundamentalmente os resultados, e aí, quando eu digo acompanhar durante todo o processo, em cada uma das letras, em cada uma dessas, diagnosticar, enxergar, simplificar, posicionar, engajar, para passar para a próxima etapa, nós temos um acompanhamento dos resultados. Porque senão fica sem base, sem conteúdo, sem sustentabilidade, que é uma palavra que um tempo atrás ficou na moda, mas que agora ela faz sentido. Como é que eu posso sair de um patamar, subir uma escada, se nessa escada eu não tenho uma base sólida? Eu vou ter que subir, senão eu vou cair. E, finalmente, renovar esse conhecimento. É muito interessante e acontece muito que, a partir do momento que termina uma primeira fase, que terminam as sessões, que se atinge os resultados pretendidos, a pessoa, e isso acontece muito, olha para mim e fala: eu tenho agora um outro plano. Agora eu preciso dar continuidade a esse processo. Eu preciso melhorar ainda mais aquilo que eu estou fazendo. O método despertar vai da simplicidade à complexidade. E não é um método que sai da complexidade para a simplicidade e faz todo o processo de uma maneira muito simples. E, se necessário, vai à complexidade. E uma grande questão que a gente fala: puxa vida, Armando, você é engenheiro, você
químico, você é físico e tal. Como é que você sabe tudo isso? Eu não sou nada disso. Mas o que eu conheço são as técnicas, as ferramentas que fazem com que as pessoas possam entrar. Eu já tive, como eu gosto da metáfora do navio, eu já fui um piloto, eu sou um piloto do meu navio. E eu dirigi o meu navio até uma determinada ilha, e nessa ilha eu consegui alguns resultados, mas ainda faltam alguns. Então, eu sei como trazer, como trabalhar com essas marés, com as resistências, com as ondas mais altas, com as tempestades, porque eu passei por tudo isso, né? Desde o momento que eu estava liderando somente a mim mesmo, como já liderando mais de 100 pessoas. Quer aprender? Vamos juntos. Próximo passo que você pode fazer, e aí eu estou agora, vou já para o finalzinho, é perguntar para quem que é essa palestra que eu estou fazendo? Quem que é? A palestra é muito simples, né? É para pessoas que estão em início de carreira, mas início mesmo. Então, lá são pessoas que são líderes gestores, profissionais em início de carreira e profissionais em geral, executivos e decisores estratégicos, porque muitas vezes tem um executivo que está sozinho, ele não consegue ser, consegue a colaboração. E mesmo sendo um executivo, tem muita dificuldade para essas decisões estratégicas. Profissionais que desejam acelerar o crescimento. Por isso que eu digo, profissionais de início de carreira, estão lá. E como é que isso vai acontecer? Agora vem algo que é o meu respeito aos meus mentorados, aqueles que já foram e aqueles que estão nesse momento. Como vai ser feito isso? Através de um trabalho bem dinâmico, vai ser desenvolvido através de sessões. Que tipo de sessão? Com clareza de posicionamento profissional, tanto da minha parte quanto da parte de cada um dos mentorados. Isso é algo fundamental. Segundo ponto, a comunicação será sempre estratégica. Uma comunicação que traga sempre as estratégias mais importantes para aquele mentor. Personalizada, a palavra que eu estava tentando encontrar no slide anterior, que eu não estava encontrando. Personalizada. Liderança de influência. Como acontece isso? Acontece dentro desse processo. Como eu, mentor, eu preciso estar transferindo a influência, eu preciso estar influenciando ao trabalho do mentorado do meu cliente. No plano de crescimento estruturado, passo a passo, trazendo os benefícios, olhando dentro das técnicas que são aplicadas, quais são os pontos fortes, quais são os pontos a melhorar, as oportunidades e ameaças. Algumas pessoas que vão estar assistindo esse nosso trabalho vão ver que o tempo todo eu estou conversando um pouquinho sobre técnicas já conhecidas e não vou inventar a roda. Esse é o método SWOT. Mentalidade de protagonismo. Não sou mais um, eu sou o protagonista da minha própria vida. E esse protagonismo não quer dizer que tem que ser alguém lá de outra maneira. Vai ser aquilo que você deseja e que vai ter condições de executar. Então, o que é esse protagonismo? Mais do que isso, como é que as questões vão acontecer? Vamos ter o diferencial dessa experiência. Como? Fazendo 30 anos de experiência prática minha. Então, mais de 30 anos. Vamos trazer aplicações reais e não teoria à distância. Não uma teoria que é a teoria que envolve grandes organizações ou grandes nomes, mas uma teoria que faça sentido para o meu mentorado, que é isso que o trabalho acontece. O método é estruturado e depois de mais de 30 anos já está validado. Então, antes de fazer a apresentação que eu estou fazendo aqui, eu já apresentei, já testei, já montei, ele está totalmente validado. E o desenvolvimento com profundidade. E essa profundidade tem que ser estratégica. Aí, a grande pergunta: quanto vai ser isso?
quanto as pessoas vão investir. E aqui tem um recado que eu gostaria de dar antes de passar para vocês. Se é você que está me assistindo, ou você que vai me assistir, vai perguntar para mim o que eu vou ganhar com isso, qual é o desconto, que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou dizer nenhum desconto especial. Você vai receber aqui exatamente o que cada um dos meus mentorados faz. Não existe aquela coisa que eu acho que eu não concordo, me desculpem os meus colegas consultores, mentores, eu vou dar para você um livro que poderia ser tanto, um curso de não sei quanto que vai ser tanto, e no fim vai apresentar para vocês dizendo, olha, se você fosse fazer isso comigo, em outro momento ia gastar 15 mil reais. Mas agora, se você fizer hoje até as 23 horas e 59 minutos, você vai pagar apenas R$ 99,90. Sinto muito, eu não vou fazer isso. Eu acho que eu me respeito, inclusive, com aqueles meus mentorados atuais e aqueles que já foram. O valor é o valor que cada um tem alcançado. Um respeito, uma ética, para mim, muito fundamental, para que cada pessoa tenha. Então, os valores por sessão são exatamente aqueles que eu pratico com os meus mentorados. O investimento são esses aqui. O investimento no processo essencial. Depois eu explico isso com mais clareza quando alguém chegar e falar, Armando, explique melhor o que é esse investimento essencial. Mas que a grande maioria dos meus mentorados começam por aqui, R$ 120 a sessão, de aproximadamente 90 minutos. Às vezes até demora um pouco mais, por conta do trabalho que está sendo realizado. Para quem é o executivo, aquele que está tomando decisões, que precisa de um trabalho mais aprofundado, o valor da sessão é 180, que é o que eu estou cobrando de todos os meus mentorados. E aquele que é elite, que está num processo de se preparando para ser diretor, ou tendo uma grande para ser CEO, para ser o, vamos chamar assim, do bambambam, bam, bam, né? O dono da pelota, o dono da bola. Esse aí a gente faz sob consulta, porque é um projeto, é um processo muito detalhado e às vezes demora e tem uma complexidade maior. Vocês vão me perguntar: ah, você tem livro? Tem livro. O livro, todos que são meus mentorados recebem. Ah, você tem textos, tem trabalhos, tem dinâmicas que você ensina? Sim, todos eles. Ah, você pode dar cursos de comunicação não agressiva, de inteligência emocional? Sim, todos eles têm e não custam nada além do 100 deste valor que está aqui. Todos os mentorados recebem. Então, não existe nenhuma prática, nada que possa ser feito. Aí é uma questão de ética muito forte. Mas tem também a segunda possibilidade de formar grupos, grupos de até 5 pessoas. E aí, o que vai acontecer? Todos os trabalhos a gente vai fazer sob consulta. Por quê? Porque eu preciso saber e entender quem será esse grupo. Vamos dar um exemplo muito comum que eu já fiz diversas vezes. Uma empresa me contrata para fazer mentoria para os seus líderes, em grupo de até 5. Eu brinco com as pessoas e digo, se for acima de 5, vira assembleia de condomínio, porque todo mundo fala e fica muito difícil conseguir fazer a gestão de um grupo com mais de 100 pessoas. A minha experiência nesses últimos mais de 30 anos é que os grupos com até 5 pessoas são essenciais. Então, mas às vezes é um grupo de 3 pessoas, às vezes é um grupo de 2 pessoas, às vezes é 4, às vezes é 5. Então, tudo isso tem que fazer sob consulta, trabalhando e vendo objetivos de cada uma das pessoas e como vamos trabalhar no grupo. Então, fica sempre o consulta. Mas você, algumas pessoas vão me perguntar, ah, mas vai ficar mais caro, vai ficar mais barato? Não posso dizer. Mas normalmente ficam dentro do mesmo patamar ou até um pouco menos pela quantidade de pessoas no grupo, fica um pouco mais baixo o investimento do que no individual. Muito bem. Agora falta aquela parte fundamental, o olhar.
o olhar para que você tenha a famosa decisão estratégica. Aqui eu não estou falando mais de protagonismo, estou falando de decisão. Essa decisão estratégica faz com que esse trabalho, um ano sem direção, um ano, pode atrasar a sua carreira por 5 anos. Isso é uma estatística, isso é algo sem uma comprovação totalmente científica, mas que, para algumas pessoas que já tiveram essa possibilidade, disseram, olha, eu fiquei um ano sem ter direção, e agora eu tenho que retomar totalmente. Eu tenho meu mentor, e eu falei com ele quando eu mudei. Hoje eu moro numa pequena cidade chamada Lucélia, e essa cidade é pequena, e eu mudei para cá por N razões, e aí, se alguém perguntar depois para mim, eu respondo, mas não é agora o foco, e eu quase perdi isso. Quase fiquei um ano sem direção. Eu teria que começar 5 anos. Felizmente, meu mentor me ajudou, disse, olha, cuidado. Outro ponto importante, uma decisão consciente pode acelerar a sua evolução. Como vai acontecer? Cada caso será tratado com personalização. Então, não dá para dizer. Eu diria para vocês o seguinte: tem gente que já aconteceu comigo, de um mentorado, que era diretor de uma grande empresa, que foi para uma pequena empresa, onde ele tinha mais qualidade de vida e podia ficar muito mais próximo da sua família. Espera aí, Armando. Essa é uma decisão consciente? Sim, totalmente consciente, e ele acelerou a evolução. Hoje, além de ser um profissional qualificado, ele também é professor e está ensinando nas universidades como ele conseguiu atingir esse patamar, que antes ele não tinha tempo. E hoje ele pode dizer o seguinte: quando chega o sábado e domingo, eu estou com o meu filho. Pode ser uma decisão consciente? Sim. Isso significa que ele está ganhando pouco, muito, ele está tendo qualidade de vida. E isto, meus amigos, minhas amigas, pode ser muito mais. E, por fim, você pode decidir se você quer estabilidade ou protagonismo. O que eu proponho é protagonismo. Mas, se você quiser ter estabilidade, também pode ser. Como é que isso pode acontecer na vida de vocês? O próximo passo. O próximo passo é pensar que liderar a sua própria vida ou liderar, comandar a vida de outras pessoas, a, a gestão de outras pessoas é uma escolha. Você escolhe. E essa escolha é intransferível. Mesmo sendo o melhor mentor do mundo, a única coisa que eu vou fazer, e que muitas vezes acontece de alguns dos meus mentorados, é: Armando, você está fazendo perguntas, e estou com vontade de te pegar, mas a pergunta incomoda. Você está preparado? Você está preparado? Crescer também é uma decisão. Você quer crescer? É uma decisão. Ser protagonista também inclui um patamar de responsabilidade que muitas vezes as pessoas nem sabem como é. Mas isso pode ser feito gradativamente, não é atingindo. Eu não vou vender um canhão para você se você ainda não sabe qual é o poder real daquele estilingue. Vamos começar por aí. Mas com rapidez, com decisão. Prepare-se para esse 360 da sua evolução. Quem decide mudar, decide por si. Aliás, é uma coisa interessante. A mudança está sempre ocorrendo. Ou você muda, ou você é mudado. A mudança está ocorrendo. Não adianta na nossa vida. Eu começo a ser. Aos 72 anos, eu estou mudando de novo. E aqui é o meu telefone, meu WhatsApp, para você entrar em contato comigo e para galgar esses degraus de uma escada que vai te levar, e eu não sei, mas vai te levar para algum lugar muito importante na sua vida. Esse lugar está comigo
a gente pode aplaudir, não a mim. Né? E o exercício que eu gosto de fazer é: você não aplaude ao outro, você olha para o espelho e se aplaude. Faz esse trabalho de melhorar cada vez mais a sua capacidade de entender, modificar, trazer um grande processo de trabalho. Nesses últimos, que eu estou vendo aqui, pouco mais de 30 minutos, eu tentei mostrar para vocês algumas questões sem entrar nos detalhes, porque senão nós íamos ficar aqui um tempo que eu não sei nem dizer. Mas trazendo para vocês uma questão. O que você quer? Como você vai tratar esse conhecimento? Como que você vai crescer? E isso não é custo, é investimento. Investir em você mesmo. Investir na mentoria, que é hoje alguma coisa que todos os grandes empresários têm, os médios empresários têm, os pequenos empresários têm, as pessoas que estão lá dentro das organizações também estão procurando serem mentores, buscarem mentoria para poder, neste momento, nesse processo de transição no mundo, as mudanças tão rápidas como acontecem, tá lá. Mas a gente poder terminar um processo. E dentro do nosso programa de vida, ter a melhor qualidade de vida possível. Sempre dá possibilidade. E está tendo um olhar fixo para o futuro, um olhar do presente, aprendendo com as coisas do passado. Não jogando fora o conhecimento, as coisas que aconteceram, mas simplesmente reprogramando, revitalizando, reaprendendo e aprendendo coisas novas para atingir aquele ponto que você, homem, mulher, qualquer tipo de gênero, vai conseguir. Então, a minha proposta hoje para você é: entre em contato comigo no meu WhatsApp, tá aí, e se quiser perguntar mais alguma coisa, querer saber mais alguma coisa, basta que você, no YouTube ou nesse WhatsApp, você faça perguntas, terei o maior prazer em atender. Um grande abraço a todo mundo, uma boa semana para todos e aguardo o seu contato. Será muito bem-vindo.